A gente vai receber, então, um integrante da CPI da Covid, o senador Alessandro Vieira. Senador, boa tarde para o senhor. Muito obrigada pela sua participação. Muitos assuntos. Vamos começar pela figura do Marconi Albernaz Faria. Senador, a comissão chegou a aprovar várias medidas ali, digamos, restritivas, no sentido de apreensão de passaporte, para ele não poder sair do país. E aí, a comissão faria esses pedidos ao Supremo Tribunal Federal, mas resolveu acionar a primeira instância. Por que essa decisão? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Tecnicamente, o caminho é a primeira instância, né? O Marconi não tem foro de prerrogativa, ele não é passível de apuração pelo Supremo, né? Ele pode chegar até o Supremo numa conexão com pessoas que tenham prerrogativa de foro, mas não é o caso. Naquele primeiro momento ali, você tem várias falas, mas depois assenta a poeira e a parte técnica acaba se impondo. Então, o caminho, se você precisar de providências restritivas, é a primeira instância para figuras como Marconi. A Natuza tem uma pergunta para o senhor, senador Natuza. Senadora, boa tarde. A gente falava aqui há pouco sobre Jair Renan Bolsonaro, sobre Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que eu não tinha citado, e também é alvo de apuração, Flávio Bolsonaro. São 4 filhos do presidente que, no caso dos 3 primeiros, estão em outra esfera de investigação, e no caso da CPI, não dá para dizer que Jair Renan seja objeto da investigação, mas ela resvala nele por causa da comunicação que ele teve, segundo o apontamento do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, com esse lobista sumido. Então, eu queria a sua avaliação sobre o que o senhor enxerga que isso pode evoluir e qual a sua avaliação também sobre o desgaste que o presidente Bolsonaro sofre com esses 4 filhos, né, que passam de alguma maneira por investigação. Lembrando que Jair Renan também é investigado por suspeita de tráfico de influência. Boa tarde, Natuza. A gente tem 2 situações aí que se conectam, né? A primeira delas é um possível envolvimento do Jair Renan e da sua mãe nesse processo de lobby, de intervenção na tomada de decisão dentro da saúde, inclusive na questão de vacinas. Parece ser muito claro que o processo pelo qual vem passando, particularmente o Jair Renan, que é o mais novo, é esse processo de aproximação e encantamento pelos lobistas de Brasília. Existe um roteiro que é muito conhecido e automaticamente essas pessoas passam a ter acesso a festas, a espaços privilegiados, a bens, e o mais recente deles, uma mansão com um aluguel absolutamente injustificado. E isso está conectado com a questão da CPI da Covid por conta disso, interferência de lobistas. Mas mais do que isso, cada vez mais fica claro uma espécie de holding familiar, baseado na apropriação de recursos públicos através da chamada rachadinha, e agora, quando chega a um espaço de poder mais elevado, também através dessa influência, desse tráfico de influência. Tudo isso é muito grave, porque a gente está falando de figuras que ocupam parte importante do processo decisório brasileiro, em especial Jair Bolsonaro. Eu já apresentei um pedido de CPI e parte da atuação do Bolsonaro como deputado federal, porque todos os indicativos são no sentido de que esse roteiro, esse esquema, ele perpassa toda a existência do mandato do Bolsonaro e gerou um aumento de patrimônio justificado, gerou enriquecimento. E isso tem que vir à tona, porque você não pode mais permitir que se construa uma narrativa baseada só em mentiras, né, em imagens que não se sustentam na realidade. É mais um desafio que o Congresso vai ter, acredito, nos próximos meses. Senador Alessandro Vieira, Valdo Cruz. Senador, nós estávamos falando há pouco, a CPI, que começou morna a sua segunda temporada, depois do recesso, agora começa a ter informações importantes, não só sobre a atuação de lobistas, né? Praticamente a super semana da CPI, a partir do dia 14, vai ser dedicada a ouvir lobistas, mostrando lobistas, como o senhor disse, com proximidade com familiares do presidente da República, e tem ainda a VTC-Log, né? Pagamentos na boca do caixa, com dinheiro da empresa, sacados com caixa, que, pelo visto, não beneficiaram apenas Roberto Dias Ferreira, né? Só diria, então, que, diante disso tudo, há muito material para se aprofundar as investigações, que vai ser necessário realmente adiar a apresentação do relatório final, que estava marcado inicialmente ali para a segunda quinzena de setembro?
Boa tarde, Valdo. Você que acompanha de perto sabe que a minha opinião sempre foi contrária ao estabelecimento de um prazo tão fixo, né, tão estático, porque os fatos comandam a investigação. Não é o investigador que decide exatamente quando ele vai parar ou ele vai estar fazendo uma escolha de não investigar determinados fatos. Eu acredito que é importante tentar acelerar esse processo. Não é bom a gente ficar esticando, porque a gente tem muita coisa, muita pauta relevante no Congresso Nacional para tocar, mas, em contrapartida, eu não posso fingir que não existe essa situação toda de envolvimento de lobistas. E como falaram mais cedo na bancada, a questão aí, você tem a corrupção, e o brasileiro está meio que acostumado a considerar a corrupção como a coisa mais grave do mundo, mas nada é mais grave do que você desperdiçar a oportunidade de atender as pessoas e salvar vidas. E foi isso que o governo fez. E agora a gente tem uma noção concreta de que parte dessa decisão equivocada veio da ignorância, da escolha deliberada pela ignorância, pela anticiência, mas que também teve uma interferência econômica, porque essa turma toda se colou nos maus fornecedores, nos picaretas, no tratamento não convencional, nos fornecedores que saíam do roteiro oficial, porque os fornecedores do roteiro oficial não abriam espaço para esse tipo de situação. Então, isso somado levou o Brasil a jogar fora uma oportunidade de defesa dos brasileiros. Isso é imperdoável. Boa tarde, senador Alessandro, é Arthur da Pieve. O senhor é o proponente da CPI das Rachadinhas. O senhor acabou de dizer que o ponto de partida é a atuação do então deputado federal Jair Bolsonaro. Mas essa altura do campeonato, com o que a gente sabe sobre não só os filhos, mas também suas mães e parentes das mães e parentes distantes dos parentes das mães, a gente pode ver aí um modus operandi centralizado na figura do presidente? Ele seria, digamos assim, o centro do organograma? Sim, a base, o eixo de definição é Jair Bolsonaro. Ninguém que conheça a família pode ter dúvida disso daí. O que é preciso sempre é ter um cuidado técnico. Então, por que essa CPI da Covid existe? Porque a gente conseguiu forçar através do Supremo a instalação. Porque ela tem uma base técnica muito bem construída. Da mesma forma, essa questão de uma possível CPI de rachadinhas. Eu não posso fazer uma CPI no Senado ou uma CPI mista no Congresso para apurar um esquema de rachadinhas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que eu constato que durante a vigência do mandato, como parlamentar federal, você tem fortes indicativos de que essa prática já existia e que ela teve continuidade, inclusive com reflexos no atual governo, aí sim eu tenho espaço jurídico para fazer a CPI e levar essa verdade para os brasileiros. Eu acho que mais do que nunca vale a frase bíblica que o Bolsonaro deturpa constantemente, né? O conhecer a verdade, que a verdade libertará. E mais do que nunca o Brasil precisa conhecer a verdade. Senador, aqui Flávia Oliveira, do Rio, boa tarde. Eu gostaria de pegar um pedacinho aí dessa resposta que o senhor deu ao meu colega da Pieve sobre a CPI da rachadinha e saber qual é o ambiente que o senhor vê em relação ao recolhimento das assinaturas. Essa sua proposta é de julho e essa semana em particular, esse tema, né, ele voltou à tona com muita força, inclusive essas conexões. O senhor acha que há ambiente no Senado para esse recolhimento de assinaturas e implantação dessa comissão parlamentar de inquérito? Sim, Flávio, eu acredito que existe o espaço para você avançar na coleta de assinaturas, inclusive com a hipótese de uma CPMI, né, uma comissão mista envolvendo também deputados. Todos nós temos uma responsabilidade com o Brasil e uma preocupação, né? O ideal seria enfrentar essa crise com um ambiente político estável, equilibrado. Só que o governo não permite isso. O governo insiste e investe muito no confronto, no atrito, e mostra claramente que parte das suas falhas de gestão está baseada nisso. É um governo que se vendeu na campanha de uma forma e que nunca se confirmou. Nem é liberal, nem é em defesa da família, nem é honesto. A verdade é essa. A gente vai ter que mostrar isso, mesmo nesse momento de crise. Eu espero que ele consiga ter um equilíbrio, né, a sobriedade que o momento exige. Não dá para transformar essas situações em oportunidades de ataque, de oposição, em situação, muito menos de um concurso de quem rouba menos ou quem roubou mais. Eu acho que a gente tem que ter a sobriedade de mostrar para o Brasil. Temos problemas, são problemas sistêmicos, esses esquemas de corrupção não foram inventados pelo Bolsonaro ou pelo governo Bolsonaro, como não foram no passado inventados pelo governo do PT. Você tem um sistema montado fortemente em Brasília, mas que espalha pelo Brasil inteiro, e que ele tem essa irradiação. São empresários, maus empresários, são lobistas, são maus funcionários públicos que, em conluio, acabam
fortalecidos pelo comando político, por agentes políticos, drenando os recursos públicos, desviando, deturpando a distribuição orçamentária. Os prejuízos são severos. A pandemia só fez jogar um holofote muito grande nessa situação e talvez abrir uma oportunidade para que a gente faça uma correção de rumos. A gente não pode permitir, sob pena de condenar mais uma geração a uma vida de atraso, desemprego ou subemprego. Boa tarde, senadora. Aqui é Daniel Souza falando do Rio. Em relação a essa estratégia do depoente Marconi de ficar tentando escapar do seu depoimento, isso não pode ser uma estratégia que se reverta contra ele, na medida em que a CPI talvez acumule mais informações e quando esse depoimento acontecer, ele esteja numa situação ainda mais difícil? Sem dúvida, Daniel. Essa demora prejudica o Marconi. O que chama atenção nessa situação, eu conversava com os colegas até por conta da experiência policial, é que, na verdade, gente desse tipo faz tanta coisa errada, participa de tanto trambique, tanta falcatrua, que nem ele mesmo sabe o que nós temos conhecimento. Por isso, um receio tão grande, né? Não só dele, do Marcos Tolentino também. São figuras que fizeram o circuito completo, né? Buscar proteção no judiciário, buscar atestados médicos que não se sustentam. Hoje já confirmou também a alta do Marcos Tolentino, que estava internado num grande hospital. E no caso do Marconi, a gente tem uma situação que vai entrar para o anedotário do Brasil, né? Que é um médico que deu e desdeu um atestado médico para um cidadão escapar de um depoimento. Mesmo que retarde mais alguns dias, não faz diferença. A gente tem tempo para fazer as oitivas e para cobrar. Lembrando sempre, para não criar uma falsa expectativa, é muito raro um criminoso sentar na cadeira e confessar. O que eles vão fazer é prestar algumas informações que, bem utilizadas, podem ajudar a montar o quebra-cabeça, que é esse que o Brasil está acompanhando e que mostra incompetência e corrupção misturadas no governo Bolsonaro. Senador Marconi, senador Alessandro Vieira, eu vou lhe perguntar exatamente sobre isso, sobre indícios que a CPI tenha já a essa altura de ligação entre o lobista Marconi Faria, a advogada da família Bolsonaro, Karina Cufa, e a família Bolsonaro, efetivamente, né? E se já está definida a data para o depoimento da advogada? Não está definida a data ainda do depoimento da doutora Karina Cufa. Ela não está sendo observada e nem será convocada na condição de advogada. Ela não é contratada por nenhuma dessas partes para atuar do seu ponto de vista jurídico. O que ela fez foi uma conexão entre lobistas e agentes públicos. Isso tem que ser bem verificado para que a gente possa buscar mais informações. A cada governo que se sucede, esse grupo criminoso ou esses grupos criminosos buscam as conexões, as novas conexões que permitam acessar o governo. No caso do governo Bolsonaro, você vê claramente grupos religiosos um pouco mais extremados, militares da reserva e uma rede de novos lobistas que se conecta a lobistas mais antigos e dá continuidade a uma sequência de troca de vantagens, troca de acesso ao governo e muito dinheiro que poderia estar melhor empregado e que se perde na mão dessa turma. E a gente segue... Senador Alessandro, eu queria fazer uma... Adiante, Natuza, perdão. Eu queria... Imagina, eu queria que o senhor, se puder, e se houver, se for esse caso, apontasse quais são os possíveis crimes que alcançariam o Bolsonaro no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, na sua opinião. Eu acredito que é precoce você firmar uma tipificação, uma definição do que aconteceu, mas já é possível sim apontar fortes indícios de crime comum, crimes contra a saúde pública e de crime de responsabilidade, na medida em que ele negou acesso, deliberadamente negou acesso à saúde para os brasileiros, o pleno acesso à saúde. O Brasil poderia ter atendido muito melhor, muito mais gente, e se tivesse feito isso, teria salvo centenas de milhares de vidas. Então, esses fatos estão já devidamente comprovados. Eu tenho defendido junto aos colegas que a tipificação, o enquadramento seja o mais sóbrio e técnico possível, evitando pirotecnia, evitando a coisa mais teatral e buscando dar firmeza para que você possa ter consequência jurídica, né? Isso tem que ir a julgamento em algum momento. Seja o julgamento político, através da Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, seja o julgamento mesmo criminal. E, se tivermos tempo, ainda a hipótese do crime contra a humanidade, que aí geraria um julgamento internacional.
Senador, qual é a sua expectativa em relação a Augusto Aras, Procurador-Geral da República, reconduzido, à luz aí do que o senhor respondeu à Natuza sobre possíveis crimes, ou prováveis crimes cometidos pelo presidente da República? As expectativas com relação a Augusto Aras são sempre as piores possíveis, né? Isso é baseado não no sentimento pessoal, mas no histórico dele. O histórico é muito ruim. Mas figuras como Aras também têm uma característica, elas mudam de acordo com o ambiente político. E o ambiente político, econômico, cada vez é mais contrário aos interesses de Jair Bolsonaro. Cada vez mais gente no Brasil entende que Bolsonaro faz parte do problema, parte central do problema, e que é incapaz de apresentar soluções. Isso pode, potencialmente, mudar a postura mesmo de um cara como o Augusto Aras. De toda forma, cabe a gente fazer um estudo técnico, que a gente vem fazendo isso, de alternativas que forcem a manifestação do Ministério Público e, por conseguinte, forcem também o andamento de um eventual processo. A gente não pode permitir o engavetamento, nem que se oculte isso com cortinas de fumaça, sejam motociatas, manifestações ou mesmo pareceres equivocados. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Estúdio I e bom trabalho para vocês na Comissão Parlamentar. Obrigado, um abraço para vocês aí, saúde. Saúde para todos nós, com certeza.